Guilty é um guerreiro misterioso que foi o responsável por guiar o Ikki a se tornar o primeiro e único Cavaleiro de Fênix de todos os tempos, desde as eras mitológicas. Mas você sabe como ele foi parar na Ilha da Rainha da Morte? Conhece o passado dele? Não, né? Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Davidson Guarines, Isaac Paiva, e hoje vamos contar tudo sobre o Guilty e sua história de origem oficial, que foi contada no mangá Saint Seiya The Time Odyssey, aprovada e supervisionada pelo mestre Masami Kurumada. Origem. Assim como vimos no mangá clássico, Guilty era o guardião da Ilha da Rainha da Morte, um pedaço do continente perdido de Mu que continha inúmeras armaduras negras que são resquícios das primeiras criações dos ferreiros alquimistas, aqueles que forjaram as 88 armaduras de Atena. É mencionado nessa história que no passado o Guilty foi um cavaleiro de prata de constelação de Fornalha, mesma informação que tinha sido mostrada no jogo Saint Seiya Online, além de que era peruano e se chamava Jorge, sim, Jorge, uma clara referência ao peruano Jorge Luiz Vasquez, que estava no Guinness Book como sendo o maior colecionador de produtos de Cavaleiros do Zodíaco do mundo. Em certo momento, muitos anos antes dos eventos da saga clássica, Jorge foi chamado ao santuário pelo então grande mestre, que já era o Saga disfarçado, e foi revelado que, por algum motivo, ele havia deserdado de seu posto como Cavaleiro de Prata, mas ainda era fiel a Atena, apesar de não se curvar ao grande mestre. Saga o repreende pela arrogância e diz que tinha uma última missão para o ex-cavaleiro, que seria treinar alguém para ser o Cavaleiro de Fênix e ensiná-lo a ser um guerreiro cruel e cheio de ódio. Só que o Jorge sabia que Atena não pediria algo assim e começou a desconfiar do Saga, recusando a missão. Porém, o Máscara da Morte estava escutando a conversa e aparece disposto a punir o ex-Cavaleiro de Prata com a morte pela sua desobediência. Mas Saga o interrompe porque precisava do Jorge vivo para realizar seu objetivo e decide apenas prendê-lo temporariamente, até conseguir dobrar sua vontade e transformá-lo em Guilty. A Máscara do Diabo. Um tempo depois, em outra cena, é mostrado alguém dando uma máscara para China de cobra e nos é revelado que esse homem é ninguém menos que Lodin, o Cavaleiro de Prata de Escultor, um alquimista responsável por fornecer as máscaras de todas as Amazonas do exército de Atena. Ele é completamente cego, por isso consegue cumprir seu papel sem quebrar nenhuma lei do santuário, já que teoricamente qualquer homem que veja o rosto de uma Amazona deveria morrer ou ser amado por ela. Então o Saga vai atrás de Lodin, porque precisava de uma máscara para o Jorge, algo que impusesse medo e terror aos seus inimigos, e então ele encontra a Máscara do Diabo que vemos no mangá clássico. Enquanto isso, o Máscara da Morte estava se divertindo torturando o Jorge na prisão, e o ex-cavaleiro ficou inconformado em saber que um Cavaleiro de Ouro poderia ser tão cruel, já que eles deveriam lutar apenas em nome da justiça. Mas o Cavaleiro de Câncer nem liga e continua espancando o cara até o Saga retornar e perguntar se ele já estava pronto para servir novamente, mas o Jorge era durão e não abriu nem a pau. Ele disse que no passado um homem já havia sucumbido ao ódio quando tentou usar a armadura de Fênix e não iria ver isso acontecer novamente. Por isso, havia abdicado de seu título como Cavaleiro de Prata, para não ser responsável por uma nova tragédia. Não se sabe exatamente o que aconteceu com esse aspirante a Cavaleiro de Fênix para deixar o Jorge tão abalado, mas pelo que dá pra entender, era o primeiro discípulo que ele tentou treinar antes do Ikki. Outra informação muito importante que foi dita apenas na edição de colecionador desse mangá é que num passado longínquo, outro cavaleiro também tentou domar a armadura de Fênix pela força, mas ela teria se recusado a ser usada e numa explosão de fúria devastou completamente o continente de Mu. Ah, então foi assim que o continente de Mu foi destruído? Mas esse mangá é tipo Lost Canvas, né? Não é oficial, mas não é canônico. Então a própria armadura teria sido responsável por afundar a terra dos alquimistas muvianos e criar a Ilha da Rainha da Morte, que é um pedaço que sobrou do continente, resolvendo assim um mistério que tinha sido deixado em aberto no hipermito. Sabendo que Jorge não iria ceder voluntariamente, Saga usa o Satã Imperial, colocando uma ilusão na Máscara do Diabo que a partir de então passou a ser a nova face do ex-Cavaleiro de Fornalha, que finalmente sucumbiu e se ajoelhou perante o falso Grande Mestre. Culpado. Agora Jorge não existia mais, ele foi reduzido a um mero servo das vontades de Saga, que o renomeou como Guilty, que significa literalmente culpado em inglês. Naquela mesma noite, Saga espalhou a notícia que Guilty teria tentado atacar Atena, a mesma coisa que ele fez com Ayori de Sagitário, e ordenou que Shura, novamente, expulsasse ele do santuário, mas poupasse sua vida. O Cavaleiro de Capricórnio então assim o fez, mas não sem antes retalhar completamente o corpo do Guilty, que tem aquelas cicatrizes justamente por causa dos cortes da Excalibur. Ao chegar na Ilha da Rainha da Morte, ele teve que seguir todas as ordens do Grande Mestre, mas no último esforço de sua vontade, ele pede a Esmeralda que salve o Ikki do que estava por vir.
que ela seja um ponto de luz que não permitiria ao Ikki sucumbir à escuridão, pelo menos não totalmente. Depois disso, como todo mundo sabe, ele treinou seu discípulo na base do puro ódio, instigando o Ikki a ser cruel e impiedoso com todo mundo, retirando pouco a pouco qualquer rastro de bondade que teimava em persistir no Cavaleiro de Fênix. Mas a Esmeralda estava lá, sendo o alicerce emocional que impedia ele de se corromper, até que, no último dia de treinamento, acabou sendo morta pelo Guilty, o que fez despertar o Cosmo em Ikki, que matou seu mestre e finalmente se tornou a Ave Fênix. Os Cavaleiros Negros. A Ilha da Rainha da Morte, por ser parte do continente de Mu, possuía diversas urnas com armaduras negras que nenhum cavaleiro de verdade jamais tentou usá-las, porque eram imperfeitas. Porém, alguns aspirantes que não conseguiam se tornar cavaleiros se reuniam nessa ilha e começavam a usar essas armaduras, tornando-se os Cavaleiros Negros, usando seu poder por motivos pessoais. Sabendo disso, Athena selou toda a ilha e impôs a um cavaleiro de grande poder o dever de combater tais cavaleiros negros que tentassem sair de lá. Na geração atual, esse cavaleiro de imenso poder era justamente o Jorge, ou Guilty, como passou a ser chamado. Com sua morte, não havia mais ninguém que impedisse os Cavaleiros Negros de sair, então Ikki derrotou o líder deles, o Django, pegou sua armadura, assumiu o comando, regressou ao santuário como o primeiro e único Cavaleiro de Fênix da história, e o resto a gente viu durante o torneio galáctico. Diferenças. Essa foi a história oficial de Guilty contada no mangá Saint Seiya The Time Odyssey, dos franceses Jérôme Melchior e Arnaud Dolin, que tiveram a aprovação e acompanhamento pessoal do próprio Masami Kurumada. Porém, mesmo assim, existem algumas diferenças entre essa versão e o personagem apresentado no mangá clássico, e até no anime. Por exemplo, a Máscara do Diabo, que aqui foi escolhida pelo Saga apenas para passar uma imagem de respeito e impor medo aos inimigos, no clássico é tida como um símbolo de que a ilha estava sendo vigiada, dando a entender que era passado de geração em geração. Outro detalhe importante é que no clássico nunca foi dito que Guilty tinha deserdado do título de cavaleiro, ou seja, que tinha aberto mão de sua patente. Até porque isso é tido como um crime no santuário. Porém, nada impede que ele deixe seu cargo, mas continue servindo de outras formas, como Doku fez ao ficar responsável por vigiar os 5 picos antigos. Por isso, é plausível que de fato Guilty pudesse ser um ex-cavaleiro no clássico também, já que ele exercia uma função em nome do santuário, que era de vigiar a Ilha da Rainha da Morte. Mas a diferença mais marcante é na personalidade dele, porque na obra ele é retratado como alguém bondoso, que só fez tudo aquilo porque estava sendo controlado pelo Satã Imperial. Enquanto que no mangá ele é cruel porque realmente acredita que a fonte de força de um guerreiro vem do seu ódio. Então, quanto mais ódio, mais poderoso alguém seria. Mas essa versão combina com o anime, onde a Esmeralda fala que ele era uma pessoa boa, mas havia mudado depois que foi ao santuário atender ao grande mestre, dando a entender que realmente, no anime, ele estava sendo manipulado pelo Saga. Então no frigir dos ovos, foram usados elementos do anime e mangá para construir uma história oficial. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, e se não gostou, deixe nos comentários seu argumento. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Falou!